Feliz agora, feliz aqui, feliz módulo, compreendendo o oráculo de destino. Então, estamos avançando no nosso curso Jornada de Ascensão Superviver, que é uma reconexão com o tempo natural. E quando a gente se reconecta com o tempo natural, a gente se reconecta com a nossa essência, então tudo se abre. Não é a lei do tempo que te salva, mas você se comporta naturalmente de volta ao teu eixo central e natural. E o oráculo do destino, ele vai ter um ponto de extrema importância na nossa expansão, né, nesse grande despertar, e também como uma grande ferramenta de autoconhecimento. Gente, pasme, que nesse módulo, a gente vai começar com essa aula, mas vai ter muito conteúdo muito bacana para você sair desse módulo compreendendo melhor o teu oráculo de destino. Mas eu peço que você se permita sentir e ter intuição, né? Abre o teu campo de intuição, não se desvalide, porque às vezes a gente fala, ai, tipo, veio alguma coisa, a gente, ai, será? Pronto, já se desvalidou. Não, não se desvalida, confia em você, confia no teu propósito de vida, confia no seu discernimento. Então, bora lá? Então, vamos lá. Na tela já tem aqui, né, um oráculo base, não está com os selos, nem com os tons, mas é nesse formato que um oráculo ele se manifesta. Então, a gente tem na matriz do Tzolk'in, quando a gente vai falar lá, ah, hoje é dia, exemplo, né, Kim 140. Ah, e eu sou o Kim 207. Mas o Kim que a gente está dizendo, ele é esse Kim destino. Mas existe uma flor, como uma flor, né? Uma mandala, como uma geometria, além desse Kim destino, né? Que é essa energia do Kim análogo, o Kim guia, o Kim antípoda e o Kim oculto. Então, nesse módulo, a gente vai ter aulas que vai mergulhar. Vamos mergulhar bastante nesses códigos para que você tenha maior assimilação e consiga navegar naturalmente, com tranquilidade, na compreensão do que esses códigos estão querendo te dizer. Bora lá? Então, o oráculo de destino, pelo glossário da Lei do Tempo, traz a informação. São 20 padrões base, abrindo os 100 códigos de memória, com o propósito de despertar as 4 raças raízes cósmicas e as 20 tribos solares da nação do arco-íris. Pode parecer esse texto, ok, isso era o glossário para eu entender, mas aí agora confundiu, eu não entendo nada. Relaxa, respira, porque são informações que aos poucos você vai tendo, como se fosse uma brincadeira de ligar os pontos. É isso, gente, a lei do tempo é uma brincadeira de ligar os pontos. Quando você estava, ou se você não está, você pulou, pode voltar. Volta algumas casas lá no módulo da ordem harmônica. Estou brincando, você pode pular à vontade, porque esse curso é radial, né? Você vai radializando. Mas tem módulo anterior, né? O módulo harmônico, que vai ter aqui, ó, as raças raízes. Então, essas raças raízes vão estar lá, vão estar explicando o que é, né? As tribos, também a gente explicou lá. Então, você meio que vai acessando esses pontos e vai compreendendo cada vez com uma base mais segura. Não vou ficar repetindo tudo, mesmo para vocês terem que voltar e fazer e acontecer, mas algumas vezes eu vou repetir, então vocês vão sentindo essa mão aqui usando infinitas formas de didática, né, em como ensinar. E diz no meu oráculo, na verdade, não é nem no oráculo, no arquétipo, que os selos mãos são exímios professores. Vamos descobrir se é verdade, né? Se você vai sair desse curso Superviver compreendendo mais do que você adentrou aqui. Se não for, vou ter que me aperfeiçoar, me conta aí. Bora lá, ó. Oráculo de destino. Então, o oráculo de destino é a união de 5 Kins, como a gente viu na primeira imagem, onde cada um ganha uma função, sendo Kim destino, Kim análogo, Kim antípoda, Kim ocultos, oculto, né? E Kim guia. Podemos compreender o oráculo do destino como uma resposta para a pergunta: quem eu sou? Quem é você? Quem a Pri é? Vocês vão encontrar mais embasamento sobre quem a Pri é no meu oráculo de destino, Kim 207. Façam essa leitura para mim. Eu vou adorar receber uma leitura de vocês, hein? Acho que isso vai ser uma atividade.
Então, bora lá. Ó. Através de uma interpretação que pode ser filosófica, eu adoro essa parte. Quem já fez leitura de mapa comigo sabe que minha linguagem é do coração, amo. Cosmológica, sistemática ou numericamente, né? Eu tenho todas essas leituras, mas eu adoro números, o sistema ali, né, numericamente vai estar em base, eu gosto desses padrões, mas no fundo a leitura se trata filosófica. E não tem certo e errado, você vai se aperfeiçoando, mas também você vai se permitindo ter a sua própria linguagem, porque essa interpretação é a linguagem que você se comunica no mundo. Tem várias pessoas que vão comunicar, umas mais nível empreendedor, mais a nível para olhar o profissional, né? Leituras de mapas mais a nível para olhar relações. Eu gosto das leituras mais a nível de autoconhecimento, levar as pessoas para dentro, assim. Eu gosto muito disso, eu sou bem intensa. De fazer esse mergulho para a alma, de olhar sempre para dentro, né? Eu sempre estou olhando para dentro e levo as pessoas a se olharem para dentro. Então, esse cunho emocional poderia ser também uma interpretação, né? Eu tenho uma interpretação emocional e você vai ter a tua interpretação. Então, já quero começar a trazer esses pontos. Simplesmente se permita ler da forma que está se apresentando para você e da forma que é a sua linguagem. Não leia como a Pri, como fulano, fulano, fulano. Independente da sua admiração pela leitura, seja autêntico, tenha a tua própria linguagem em leitura. E, enfim, a tua leitura vai levar a resposta de quem eu sou. E, claro, existem infinitas óticas e respostas. Eu mesmo me vejo quem eu sou a cada dia, eu descubro um pedacinho meu. Por isso que não tem certo e errado. Às vezes vocês vão pensar aquela lente do perfeccionismo, né? Vai gerar ali, puxa, não falei isso para a pessoa, fiz uma leitura errada. Mentira, não fez leitura errada nenhuma, era aquilo que a pessoa estava pronta e poderia receber naquele momento, era o que você também estava pronto para expor naquele momento. E essa leitura pode ser para outra pessoa, mas pode ser só para você também. Eu aconselho vocês lerem para outra pessoa, mesmo que vocês não queiram atuar profissionalmente com leitura de mapa. Por quê? Porque quando a gente passa a informação para o outro, a gente aprende mais, 2 vezes para cima. Então, quando você vai explicar algo que você sabe, você está auxiliando esse conhecimento a virar uma sabedoria, que é a chave que a gente vê nos análogos mão e humano. Né? A mão traz o conhecimento e o humano é a sabedoria, a aplicabilidade desse conhecimento. Então, a gente já treina, independente de vocês terem esses selos no oráculo de vocês ou na onda encantada, mas já é essa aplicação. E isso já é reconhecido cientificamente. Quando a gente ensina, a gente está aprendendo 2 vezes. Então, passe essa informação para frente. Compartilhe com pessoas à sua volta. Não vire um fanático também, querendo, né, exorcizar as pessoas a verem tudo sobre a sua ótica da lei do tempo, isso e aquilo. Porque senão a gente entra num cunho, né, que é lá os tabus. Se você já assistiu a aula sobre isso, né, fugiu a palavra dos karmas, né? Não é bem karma a palavra. Poderes abusados e abusivos, lembrei. Então, esse movimento vai fazer com que a gente adentre sistemas de crenças antigos do nosso planeta que não são harmônicos. Então, não precisa convencer ninguém que a lei do tempo é boa ou não. Viva a tua verdade. Mas fale para quem está disponível para ouvir. Ninguém precisa engolir a nossa verdade. Mas fale para quem está disposto a te escutar, que vai adorar te escutar, que vai ser incrível. E aí vamos à composição. Então, essa fotinho tem lá no site da Rota Lunar, e eu adoro porque traz o quê? A informação. Que a gente tem ali no meio o Kim destino, né? Que dita esse destino, a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai ter aulas nesse módulo, um sobre cada um, tá? Então, vamos se aventurar, mergulhar bem profundamente mesmo nesse módulo do Compreendendo o Oráculo, para vocês saírem dele afiadíssimos. Aí a gente tem o Kim análogo, ou em alguns momentos vocês vão escutar como Kim apoio. É o que dá o apoio, que representa essa mente gêmea, né? Os análogos, eles têm afinidade entre si e se apoiam reciprocamente. Com o tempo, eu vou trazendo mais informações, tá? Então, vou aqui, daqui a pouco vou somando, vão somando também essas informações
Eu aconselho vocês terem um caderninho e ir anotando. Kim análogo, cada aula que eu falar uma coisa, vai anotando e vai somando, porque no final vocês vão ter muito conteúdo de base para tudo isso, né? Aí a gente tem o Kim guia, que ele vai guiar, mostrar esse caminho. O Kim antípoda, ou a gente diz, né, o Kim que desafia, mas ao mesmo tempo também é o Kim, o talento. Ele vai trazer energia de oposição e desafio para fortalecer a memória do Kim do destino. E aí a gente tem o Kim oculto, né, que traz os elementos, os fatores ali para surpreendendo, né? Representa os fatores inesperados. Então traz esse lugar de inesperado. Aqui eu separei algumas perguntas que normalmente eu faço para conseguir compreender melhor as respostas, né, do oráculo. Então, é como que o tom, ele vai perguntar também o tom, né? Mas depois a gente vai somando com os tons, não vamos confundir ainda agora. Mas é como que já existe uma pergunta para o Kim Destino, e quem responde é o próprio selo que está no Kim Destino. Então, o Kim Destino, ele tem... E não é só essas perguntas, mas são as, digamos, com potências maiores. E você pode desenvolver também as suas perguntas, essas não são as perguntas unicamente certas e só essas, né? Você desenvolve aí, livre-arbítrio, hein? Estamos numa zona de livre-arbítrio, exercite o seu livre-arbítrio, selo do humano. Então, Kim Destino, qual a energia da minha missão de vida? Aí, quem vai responder? O selo, igual eu, tem o selo da mão. Qual a energia da minha missão de vida? O selo da mão, ele tem 3 palavras-chave. Todos os selos têm 3 palavras-chave. Então, tem lá conhecimento, cura e realização. Então, a energia que me move é realmente esse propósito de olhar para os infinitos lugares de o que é a cura, né? Então, é desidentificação também com a cura do que é vendido na sociedade, e eu vou encontrar ferramentas para essa cura real dentro de mim. O autoconhecimento, o conhecimento, né? Uma missão minha. E a realização, ser uma mulher, né? Ser um ser realizador. Qual o meu destino, né? Para onde eu estou caminhando? Destino, o que eu estou caminhando? Então, é isso, eu estou caminhando para essa cura, para esse conhecimento, para essa realização. E para onde é esse caminho, né? Então, um caminho aí do selo azul, de transformação. Então, a gente vai refinando essa leitura. Claro, tem essas 3 palavras-chave, mas você vai associando essas palavras-chave com o que aquilo representa para você. E vai estar lindo nesse momento do que você vai estar lendo. O Kim análogo. Qual energia é compatível comigo? Né? Qual energia aí é compatível? Qual energia me ajuda e me apoia? No meu caso, humano. Então, o humano é o meu apoio, ele está me apoiando. Como que ele pode me ajudar? O que é essa energia compatível? É quando que eu, na minha vida, eu estou sentindo, puxa, eu estou sozinha, não tenho nada que me apoie. Opa, pera, você tem dentro de você o teu próprio apoio. Qual é o teu apoio humano? Daí ele vai trazer as respostas para que a gente consiga auxiliar dentro dessas respostas a encontrar esses nichos da nossa vida e da nossa realidade. Pode parecer um pouco não palpável nesse momento, é porque eu não estou querendo nessa aula fazer leitura ainda, a gente vai ter aulas disso, e eu estou querendo apresentar o que isso significa, tá? Então fica mais no conceito, depois a gente vai meio que para a prática, para os exemplos. Kim guia. Qual energia me mostra o caminho? Meu, quando você está sem direção, não sei para onde ir, para onde eu vou. Olha para o seu Kim guia. Qual energia te orienta? Teu Kim guia. Kim antípoda. Qual é o desafio em minha vida? Qual energia me mostra como solucionar? Olha isso. Isso é importantíssimo, porque senão você vai começar a ver o Kim antípoda como o vilão. Ele que é o que traz o desafio. Não, ele equilibra, né? 50% de cada um ali. Não existe vítima e algoz, né? Nas constelações já traz esse movimento. Então, ele vai te auxiliar, sim, a despertar para olhar os teus desafios, mas ele também te traz a solução de como resolver esses desafios. Qual o seu talento? Qual lição de vida
Olha isso, ele traz as lições, então ele nos aperfeiçoa. Kim oculto. Como posso trazer o meu inconsciente a nível consciente? Qual força oculta em mim precisa ser revelada? O nosso oculto é aquilo que está oculto, né? E quando a gente olha para isso, vai vir e trazer isso para a luz. Então, respirando. Respira, toma uma água, senta a informação, se precisar, vou tomar água também. Se precisar, pausa esse vídeo, volta quantas vezes forem necessárias. Bom, aí a gente chega numa parte de cromáticas, que também vou apresentar mais superficialmente, depois a gente vai falar bastante sobre isso. Cada oráculo, ele é semifixo. Por que semifixo? Porque o guia ele vai mudar. Porém, tirando que em guia o apoio, destino, antípoda e oculto vão ficar sempre igual. Significa que a gente chega aqui, ó, nessa primeira imagem no Kim do dragão, no selo do dragão. Todo dragão, ele é apoiado pelo espelho. Como se você olhar aqui o espelho, todo espelho é apoiado pelo dragão. Todo dragão tem o antípoda, macaco, como todo macaco tem o antípoda dragão. Todo dragão tem o oculto sol, como lá, ó, todo sol tem o oculto dragão. Então, pausa um pouquinho e olha essa imagem. Acesse o teu selo e veja nele quem é fixo. Então, independente do tom que o teu selo tenha, né, o teu Kim se forme, sempre o oráculo vai ter essa base. Só o guia que muda, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, exemplo, eu, Pri, sou mão. Então, toda mão, não só eu, né? Eu sou mão cristal, mas a mão magnética, lunar, elétrica, todas mãos, as 13 mãos vão ter essa mesma base aqui. O humano como apoio, a terra como antípoda e o mago como o oculto. Como vice-versa, né? O humano, ó, ele vai ter o apoio mão, a terra vai ter, opa, a terra aqui, ó, o antípoda mão e o mago vai ter o oculto mão. Então, é regra, tá? E aí a gente vai começar a ver também, olha, que todo selo vermelho, ele tem um apoio branco. Ó, selo vermelho, apoio branco. Selo vermelho, apoio branco. Todo selo branco tem um apoio vermelho, ó, vice-versa, né? Vice-versa. Agora, todo selo azul tem um apoio amarelo. Ó, selo azul, apoio amarelo. E o selo amarelo tem o apoio azul, porque troca, né? Tá ali. E aí o antípoda. Todo selo vermelho tem um antípoda azul. Ó, o azul tem um antípoda vermelho. E todo selo branco vai ter o quê? O seu antípoda amarelo. Ó, selo branco, antípoda amarelo e selo amarelo, antípoda branco. Né? Então tem essa nuance. O oculto também é regra. Todo selo vermelho tem o oculto amarelo. Como o selo amarelo tem o oculto vermelho. O selo branco tem o oculto azul e o selo azul tem o oculto branco. Então, isso é a regra das cromáticas. Está tudo bem desenhado em perfeita harmonia. Está tudo em harmonia perfeita aqui. E aí, no livro chamado de Pakalvotan, 1996, páginas 65 e 66, tem uma informação que José Argüelles traz. As 4 cores combinadas estabelecem 3 grupos fundamentais de relações: antípodas, análogos e ocultos. Vermelho e azul, branco e amarelo. Formam os 2 grupos de relações antípodas, vermelho e branco. Azul e amarelo formam os 2 grupos de relações análogos. E vermelho e amarelo, e branco e azul formam os 2 pares de relações ocultas. Que foi o que eu expliquei na imagem anterior, nesta imagem. Que eu te dou de lição agora, fazer o quê? Desenhar. Pegue um cadernito, seu caderno de desenho, ou seu caderno, né, seu diário de navegação nessa nave Terra, e desenha esses padrões.
né? Deixa ali o guia, porque, importante, já vou trazer essa informação, o guia sempre é da cor do destino, por isso que aqui, ó, no cachorro tá casinha branca incompleta. Na lua, ó, vermelho, sempre o guia é da mesma cor. Aí você deixa lá o guia da corzinha. Depois, quando a gente for ter aula de como descobre o guia, de mais informações, aí você vai completando depois alguns dos oráculos. Né? Desenhe. Quanto mais você usar dessa... É tipo uma arte terapia, né? Quanto mais você utilizar dessa execução manual, os códigos é como se vão sendo integrados, baixados códigos, e você vai assimilando com maior profundidade as respostas disso tudo. Depois me manda foto, hein? Me marca também. E aqui, olha que sensacional essa imagem. Essa imagem eu adoro. Pode parecer um pouco confusa quando se olha pela primeira vez. E para olhar ela, você já tem que entender sobre família, sobre o clã, que também tem aulas no módulo harmônico. Então, a gente tem aqui, ó, os ocultos lado a lado, tá? Eles colocaram aqui nessa imagem os ocultos bonitinhos, lado a lado. Tá vendo? Ó, o oculto da mão é o mago, e o mago é o oculto da mão. O oculto do dragão é o sol é o oculto do dragão, e assim vai. Então, estão bonitinhos lado a lado. Ok. Aí a gente tem esses quadrados, quadrantes, selos de família. Lembra que a família são 4 selos? Ó, eu faço parte da família central. Então, vamos lá. Ó. Mão, vento, ó, terra e humano. Então, esse quadradinho roxo fininho, ó, é da família central. Ó, tem a família portal, mago, tormenta, semente e lua. Ó, aqui outra família, cardinal, dragão, guerreiro, macaco e enlaçador. Então, aqui vão tendo as famílias. Você pode identificar elas. Esses riscos vermelhos, ó, são os antípodas. Eles estão, tipo, né, no inverso, ó, o antípoda, força antípoda da mão, terra. Ó, tá tipo como se fosse do outro lado. Ó, do mago semente, ó, do dragão macaco, né, ó, do sol cachorro, da serpente águia. Então são forças que estão no oposto. E os análogos, essa linhazinha aqui azul, amarelinha, né? Amarelinha, isso. Então vai ter as informações, né? Ó. O selo da mão é análogo do humano, ó, linha verdinha, essas pontilhadas, né? As linhas pontilhadas. Então vão tendo essas informações. Viu? Então nesse lugar, e tem os clãs, né? Ó, tipo aqui, eu sou do clã da serpente. Então tem os clãs também que vão estar nessas ordens. Não, 5, 6, 7, que daí o clã é assim, ó. Aqui o selo da mão, né? 1, o 2, ó, 3, aí vai indo na sequência, né? O selo dragão, ó, exemplo. É sol, dragão, aí vai lá para o vento, né? Aí vem para a noite. Fica mais confuso olhar os clãs nessa ordem aqui, mas tem como também ir olhando na sequência dos selos quando você conhece os números deles. Bom, aqui é a mesma imagem, né? Só que agora movida regularmente, porque essa daqui, ó, não tá no tipo do 1, 2, né? O dragão é 1, vento 2. Aqui já vai estar certinho, ó, dragão, vento, noite. E aí mostra a relação de antípodas, ó. O antípoda é o que está inverso. Então você pode ter esses manuais que daí você pode ir olhando para eles também. Ó, a relação de ocultos vão estar sempre na linha reta aqui, né? Ó, as setinhas, vento é o culto da tormenta, como tormenta o culto do vento. Então você pode utilizar essas imagens, né? Eu peguei da internet, do Google, e pode também criar suas imagens se você, né, for fera aí na tecnosfera, e aí criar isso ou desenhar, que é muito melhor. Meu, se você desenha essas mandalas, nossa, você vai entrar num nível de compreensão e de adaptação, você vai entender e compreender todos os 20 oráculos. Confia. Ó, e aqui a gente tem a relação, né, dos análogos e a relação das famílias. Tá? Então, são mandalas exemplos que vocês podem ir desenhando
para poder utilizar como material tanto de apoio de consulta, ou como nesse momento que vocês estão desenhando, vocês estão baixando bastante informações a nível telepático. Essa é a mesma questão, porém de uma forma aparente diferente, né? Como um layout diferente, mas vai trazer também as mesmas informações, né, do apoio, o análogo, né, o antípoda, os Qins ocultos, então vai estar trazendo tudo aqui nesse lugar. Aqui uma informação importante. Por quê? Porque também existe como que uma sequência de vigília dos selos. Não que eles estão correspondendo à hora do relógio, porque tem lugares que nem tem horas, mas só para a gente ter uma noção de mais ou menos qual é a potência, a força desse oráculo naquele dia que está pulsando o Qin. Então, o selo destino, ele pulsa o tempo todo. Aí a gente tem a primeira vigília, que é o análogo, né? Que é a meia-noite... desculpa, a gente vai ter aqui a quarta vigília, ele vai acontecer... Não, tá certo aqui, ó, primeira vigília, né? Da meia-noite ao amanhecer, que é o Qin do antípoda. Cancela, cancela, cancela. Primeira vigília é o apoio, o análogo. Então, ela funciona da meia-noite ao amanhecer, 6 horas, como se fosse. Depois entra o guia, das 6 horas ao meio-dia. Não é regra, tá? Esquece o relógio aqui, só para a gente ter uma noção, porque a gente fala sobre esse tempo, né? Mas esse tempo não é real, não existe esse relógio, né? Ele não está mecanizado. Então, é só para você ter uma sensação de olhar mesmo para o sol. Então, tipo, quando no marco da noite, no meio da noite, os primeiros raios de sol, vai estar o análogo. Dos primeiros raios de sol, aquele solzão, né, no meio, vai ser a segunda vigília. Olha, já ganhou outra força isso, né, o guia. Aí, quando do meio do sol ao pôr do sol, terceira vigília, que é o antípoda. E a quarta de vigília oculto é do pôr do sol ao meio da noite. Então, isso, pronto. Vai ter lugares que não tem noite, né? Tem aí um país lá que não tem noite, vira o ano todo é dia. Mas aí tem essas sensações ali, né? Vai ter eu nunca estive nesse país para observar a natureza, mas deve ter alguma nuance de diferença que acontece, que a natureza ela informa esse tempo natural o tempo todo. E aí você pode se mover pela natureza. Muito melhor que o relógio, hein? Aqui uma imagem do livro do acesso ao seu ser multidimensional, que existe também uma questão meio que de dimensões. Então, quando a gente está falando de uma dimensão do pré-consciente, a gente está falando do nosso oculto. Aqui embaixo, a primeira instância, né? A primeira dimensão. Na segunda dimensão, a gente está falando do ser inconsciente, né? Aí é o análogo. Daí a gente vem para a terceira dimensão, o ser. Esse ser que vos fala está em terceira dimensão, né? Que é o Qin destino. A quarta dimensão é o outro, o elo, né? O que conecta ao ser superior. Então, olha a força desse antípoda. Ele é a conexão com o nosso eu superior. E o nosso Qin guia é, de fato, como se fosse nossa quinta dimensão, o nosso eu superior. Então, a gente pode também fazer uma leitura a respeito disso, entre dimensões. Qual é a dimensão que está conversando com você? Né? Os Qins conversam com a gente o tempo todo. Então, veja no teu oráculo qual é o Qin que está conversando com você. E para finalizar esse primeiro momento, aí tem um trecho aqui do Encantamento dos Sonhos, do José Arguelles. Leitura do destino da vida. Refere-se a uma colocação e a uma leitura baseada na assinatura galáctica, o umbral galáctico, que era uma forma que ele falava, para determinar as qualidades do seu destino de outras pessoas ou de um evento. Então, oferece uma forma de fazer uma leitura diária, que refere-se a uma colocação baseada no Qin do dia, né, do giro galáctico, para determinar as qualidades de qualquer dia. É o mesmo procedimento que a leitura do destino da vida. Pode-se fazer uma leitura do oráculo para cada dia. Conforme você se torna mais treinado, poderá também determinar e fazer leituras para o culto e para o Qin antípoda de cada dia. Para tudo, né? Você pode ir fazendo. Leitura ao acaso refere-se a uma colocação baseada
na escolha de um selo ao acaso para responder a uma pergunta, tipo um oráculo. Você vai lá e embaralha ali os 15, pode embaralhar os números, sortear um número de 1 a 260. Bum, caiu lá, qual Kim caiu para você nessa resposta? E aí você faz uma leitura em base a essa informação que se achega, né? Então é a cosmologia. Somos oraculistas também, né? E aí refere-se, então, né, nesse tipo de leitura, a ficha solar, né, o selo que aparecer, retirada e colocada na posição do Kim do destino, e as fichas solares correspondentes ao análogo, antípoda e oculto. Não há um Kim guia, mas você também pode, depende, né? Aqui é porque você não fez, sorteou só o selo solar sem o tom. Então, só 20 cartas do selo sorteia, e daí você tem essa leitura embaixo, que é aquele oráculo pronto, padrão, que é fixo, que eu mostrei lá no slide das cromáticas. Mas se você fazer um sorteio de 1 a 260, aí você vai ler o Kim com guia. Mas a qualidade de cor que corresponde à família da cor da raça raiz deve ser considerada, né? Que é um fator importante na leitura. O vermelho é o poder de iniciar, o branco o poder de refinar, o azul o poder de transformar e o amarelo o poder de amadurecer. A gente também já falou um pouquinho sobre isso, né? Aí, para a interpretação e uso do oráculo do encantamento do sonho, recorde o seguinte: Antípoda se opõe e desafia para fortalecer a memória da Gênese. Análogos vão junto e dão apoio. Ocultos representam fatores inesperados e escondidos. Guias representam o resultado fortalecido pela dominação cromática de uma cor. Tons galácticos determinam os guias e colocam você numa das 20 ondas encantadas. Então, amores, para iniciar isso, um pouquinho aí sobre os nossos oráculos de destino, agora a gente vai mergulhar neles para realmente compreender, assimilar cada detalhe, sair desse módulo afiadíssimos para a interpretação desse tempo natural. Beijo no coração e até a